Olá, pessoal. Engenharia na TV, essa semana, novamente, o nosso encontro, trazendo sempre um tema de interesse geral e que tenha obrigatoriamente a engenharia no seu cerne, no seu âmago, apesar de que pensar em alguma coisa sem engenharia é muito difícil. Nós estamos hoje com uma convidada que vai tratar de um tema bem diferente do que normalmente trata aqui. Mas eu vou pedir para o Alfredo. Bom, depois o Alfredo dá mais detalhes. Eu vou pedir então para Eliane Gislon se apresentar para nós e, particularmente, no que se refere às características pessoais dela. Onde ela veio parar em Joinville, quanto tempo ela está aqui, para depois a gente falar nos temas profissionais, que é o objetivo do nosso programa. Seja bem-vinda, Eliane. Muito obrigada, obrigado, seu José, obrigado, seu Alfredo, também aí pelo convite. Estar participando aqui com vocês é uma honra e uma sabedoria enorme, né? Porque olha só o que nós temos aí. Bom, meu nome é Eliane Gislon, eu venho de uma cidadezinha aqui de Santa Catarina chamada Mirim Doce, não sei se vocês conhecem, mas Já ouvimos dizem, falar, sem dúvida nenhuma. Não sei se eu conheço, mas já ouvimos falar. ela fica próxima a Taió. Região de Rio do Sul, nessa região aí. E estudei letras, nada a ver, né, com o que foi do futuro aí. Mas há 28 anos eu trabalho com certificação. Então, tanto na certificação de indústria, prestação de serviço, também na parte de construção, com PBQPH, que é a área de construção da Minha Casa Minha Vida, para credenciamento de bancos, para ter recursos, para poder adquirir o recurso, e também o ESG. Então, o ESG aí já existe desde 1976. Para o Brasil está vindo agora, são as letrinhas ainda que tem muita dúvida como é que a gente vai estar encaixando isso no nosso dia a dia. E a minha experiência toda é de certificação, tanto na área de consultoria nessa área, como também em certificar as empresas. Eu já certifiquei mais de 1.600 empresas, então, como diretora técnica de certificação, validando o processo junto com o Inmetro, onde certifiquei a empresa. Aqui, Joinville, tem muitas empresas e o Brasil todo. Também trabalhei um pouco com a Europa, certificando, mas com ISO 9000, na parte de gestão da qualidade. E a Eliane vem. Eu venho de berço de filha de caminhoneiro, então viajei aí o Brasil todo com meu pai também. É, e uma vida também nada fácil, né? Quem vive na estrada. Então a gente acompanhando aí principalmente essa parte de construção aviária, acompanhando as estradas como funcionam. E agricultor. Então minha mãe trabalhava na roça, meu pai era caminhoneiro e eu vim da agricultura aí de Mirim Doce. E para Joinville, né? E Você aqui eu veio então com fiquei 17 anos, é isso? 17 anos. E hoje eu faço 49 Olha anos. só, então nós vamos Olha ter que que presente, nós né? vamos ter que cantar os parabéns. Temos música, Roger? Temos música? Temos música, olha só, né? E que presente de aniversário, hein? Seja bem-vinda. Obrigada. Alfredo, como você conheceu a Eliane? Bom, primeiramente, meus parabéns, né? Nossos Muitas Obrigada. parabéns. felicidades, saúde principalmente. É isso. Bom, a Eliane, olha, foi um encontro na FENACOM. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à ACUMAC pela cessão de um espaço para o CAJ, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, onde a gente colocou 2 banners. O que a gente fazia, em mais específico, o programa Engenharia na TV, e um outro banner que detalha todas as atividades do Centro de Engenheiros. Aí eu chegando
lá nesse espaço, estava a Eliane com mais uma amiga, né? E olhavam. Disse, meu, 70 anos e vocês fazem tudo isso, né? E ficamos conversando, uma conversa muito boa, mais de 30 minutos ficamos conversando. E aí ela olhou para mim e disse, ganhei o meu dia. Verdade. Porque essa conversa aqui com vocês, com o CAJ, a entidade, valeu muito, né? Eu não conhecia, né, a entidade e fiquei maravilhado com o que o CAJ faz nesses 70 anos de atividade. E assim surgiu um convite e participar do nosso programa para Eliane expor o que ela faz, e tem muito a ver com a engenharia, a parte de certificação. Então, espero que esse programa traga muitos assuntos de interesse, tanto para a engenharia como para a arquitetura. Eu ganhei o dia de novo, né? Falta o bolo no final. O bolo, os parabéns, a música. Depois o Roger dá um jeito nisso tudo. Para quem está nos assistindo, o Roger é o nosso produtor de imagem, é o nosso orientador aqui do programa, é quem faz a gravação, quem faz a edição, quem manda ela para a TV. Enfim, é o nosso guru aí que está atrás de nós todos aí. Roger, a missão é grande hoje. Bom, Eliane, seja bem-vinda, parabéns novamente. Para nós é até uma surpresa e uma grata surpresa. Não. Então, veja, você já nos mostrou quem é a Eliane, já nos mostrou que ela veio de Mirim Doce. Eu tive uma passagem próxima a Mirim Doce. Você falou em Taió e Rio do Sul. E eu estudei no seminário de Taió no início da década de 60. Olha isso! Eu ainda um guri de 11 para 12 anos. Taió fazia parte da Diocese de Joinville e o seminário da Diocese era em Taió. Aí eu fui estudar no seminário e não fiquei muito tempo, porque na realidade eram realidades muito diferentes no que se refere a assim, hábitos, comportamentos e disciplina. O seminário era realmente era dentro de uma área rural, era extremamente rústico, com uma vida de muita disciplina, mas também de muita exigência física, muita rusticidade. E eu, acostumado a viver numa cidade, na casa de papai e mamãe, eu cheguei lá e comecei a não me adaptar bem ao ambiente, mas tenho grandes amigos, desde a época que a gente preservou a amizade, apesar do tempo curto que eu fiquei lá, mas muitos ficaram. E por coincidência, nesse sábado nos reunimos. A gente se reúne com frequência. Que legal. Um grupo desses muitos que estavam lá estudando. Então, conheço a sua região, não exatamente a sua cidade, mas conheço a região porque já, inclusive, morei lá uma determinada época. E olha só a coincidência. Sabia que o seminário está passando por uma construção agora, onde vai ser um centro para diversão para os taioenses. Sim, a prefeitura assumiu, né, todo o patrimônio e está Exatamente. fazendo um grande complexo lá. Eu soube disso recentemente. E vai ser um complexo para toda a cidade. Eu morava na rua, 2 ruas depois do seminário, então a gente estava Então pertinho, fomos né? vizinhos. Fomos vizinhos. Legal. Olha Então, só. coincidências da vida. Mas realmente você está hoje profissional num tema e a nossa profissão, ela hoje, eu diria que ela é até muito dependente para ter relações comerciais, para ela ter integração com o mercado de uma forma geral. Mas eu não sei se esse grau de importância e dependência que a nossa atividade tem hoje, com esses temas que nós vamos conversar, ele está equilibrado com o preparo que nós recebemos
para ter esses temas. Nós, na realidade, isso na época que nós estudamos nem existia, né? Existia. A gente era, por exemplo, ISO para nós eram normas técnicas a respeito de parafuso, a respeito de padrão de máquina, tinham as normas ISO, eram normas internacionais, como tinha a BNT, como tinha a STM, como tinha uma série de normas voltadas à fabricação mecânica, voltada a uma série de coisas. E hoje em dia, esse mesmo ambiente de normatização, ele acabou saindo da especificação técnica para a especificação de comportamentos, para a especificação de procedimentos, né? E isso para nós realmente é um pouco novidade. Então você é uma especialista nesse tipo de especificação e eu gostaria então que você nos comentasse a sigla ESG, exatamente o que faz, e no que se refere à certificação, quais os focos de certificação que você mais tem se dedicado? Claro. Eu vou contar uma historinha para memorizar aí da ISO. A ISO ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. A cada vez que a gente tem alguma crise muito grande, né, existe uma transformação. Por que que surgiu na Segunda Guerra? O guerreiro, o soldado ia para a guerra, tinha problema na arma na hora de ir para a guerra, ao invés do tiro sair, voltava e acabava matando muito soldado. Então eles perderam muito soldado em guerra. E aí o que que eles pensaram? Puxa, se eu faço uma inspeção na arma antes de ir para a guerra, eu vou garantir de que eu vou ter um equipamento melhor para poder ir. Então ali começou a ISO 9000. Quando a indústria viu que os guerreiros começaram, os soldados começaram a ter inspeção de arma, isso prevenia para dar uma segurança quando ia para guerrear, ele falou, puxa, por que que a gente não pode colocar isso na indústria? Então, a indústria, na época, tinha ISO 9001, 9002, 9003, 9004, existiam várias ISOs. E hoje existe o padrão, que é o técnico, os termos, que é da 9000, e que a certificação é ISO 9001. Então, a indústria começou a trazer isso depois da Segunda Guerra, e aí a prestação de serviço, eu lembro que existia 9003, foi quando eu comecei também, eu já venho lá desse tempo, quando eu fiz a 9003, que a 9003 era para prestação de serviço. Então a gente começou a enxergar naquela época, a ISO começou a enxergar que se tivesse na indústria uma forma de garantir que acontecesse o trabalho corretamente, por que que a gente também não poderia fazer uma prevenção para o serviço? E aí começou, nós sempre, no Brasil ele vem um pouco depois isso, e como a sigla ESG, eu quis contar essa historinha, porque tem tudo a ver. Hoje o padrão mundial é ISO. Quando a gente fala ISO, ele tem um padrão, até numericamente, quando a gente segue a norma, tem lá 4.2, ele fala de documentos. Então, o 4.2 da norma é ISO 9000, 4.2 é da ISO 14000, que é ambiental, o 4.2, então é um padrão, onde a gente segue toda ela, o que diferencia cada norma. Cada norma diferencia o foco. Então, como a ambiental é referente ao meio ambiente, a 45000 fala de segurança ocupacional do trabalho. Existe uma norma chamada 45003 que fala que hoje é o foco também da segurança ocupacional psicológica das pessoas. Então, nós estamos num mundo muito acelerado, muita tecnologia, muita informação. E aí vem o ESG. Todo mundo fala, meu Deus, o que que é o ESG? Como é que eu vou fazer ESG dentro das empresas? Mas automaticamente vocês, principalmente na área de engenharia,
começa no projeto. Você já tem uma prevenção dentro do projeto. Você já tem uma prevenção dentro da arquitetura, onde vai começar, porque quando você define o projeto para fazer aquela obra, você quer garantir que ela não vai cair, é o primeiro passo, né? Então, automaticamente, seguindo o ESG, ele não é uma norma, é uma avaliação. Então, são práticas, por isso que na ABNT a 2030, a norma 2030 é uma PR 2030, é uma prática. Quando é prática, ela não é obrigatória. Então, você faz algumas práticas. Vou usar alguns exemplos para a obra. Quando a gente faz já na parte da arquitetura, na questão ambiental, é, eu até acabei esquecendo de dizer o que é o ESG, né? Então, falando no português, o E, que é o ambiental, o S, social, e o G, que é de governança. Vai ter uma mudança para 2026, onde vai ser EESG. Em inglês se fala ESG, que vai ser a parte econômica, ambiental, social e governança. Porque não tem como fugir da parte econômica. Hoje é necessário que você tenha isso, né? Eu quero usar alguns exemplos na parte ambiental. Quanto mais aberto, menos luz você gasta, menos energia você vai gastar. Então, um ambiente onde ele tem janelas amplas, a tendência hoje de arquitetura é mostrar a parte de captação de água da chuva para que você reutilize. Isso é um ponto também. Ainda ambiental, existe um prédio na Itália e ele é o maior prédio na vertical. Ele tem uma floresta inteira com mais de 33 mil espécies de planta dentro de um prédio. Eu sou assim, é um sonho conhecer isso, onde ele se autossustenta em questão de carbono, em questão do oxigênio, enfim, tudo dentro dele é sustentável. Então, a tendência do Brasil é o quê? Trazer o ESG exatamente buscando esses pontos. O que é o social? Vocês atendem totalmente o engenheiro ou a parte de construção civil, atende o social em questão de inclusão de pessoas vulneráveis que têm projeto no próprio sindicato para treinar a parte de mão de obra, que é a parte mais difícil para uma obra, né? Você construir, ter a mão de obra é muito tem uma rotatividade muito grande, então você qualificar essa equipe também, isso faz parte do S. Eu estou usando um exemplo de cada, e também a parte da governança. Então, são 14 critérios de governança, onde a gente tem 14 de ambiental, 14 social e 14 de governança. Então, dentro deles, você consegue fazer os indicadores e mostrar isso quantitativo, o quanto que você está evoluindo, quantas práticas você está fazendo dentro de uma obra. Não sei se eu falei demais Não, aqui, né? você nos deu uma ideia, que são realmente uma série de organizações e procedimentos em que procuram tornar o nosso ambiente dentro de critérios de sustentabilidade. E no que se refere à governança, eu imagino que sejam as normas de comportamento coletivos que venham a dar ordem a todo esse ambiente, todo esse critério. Ou seja, você saiu de um método que existia dentro de um ambiente laboral bastante específico e tecnológico, que é uma indústria, e você está trazendo isso para um ambiente social amplo, que é a própria sociedade. Exatamente. Eu só vou pedir, então, um pequeno intervalo. Nós já definimos mais ou menos o que nós vamos conversar e no próximo bloco nós vamos entrar em questões mais específicas. Tá bom. Ok?
Há mais de 40 anos, a Inflatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Olá pessoal, então, retornando ao nosso programa de hoje, um tema bastante fora do nosso hábito, bastante fora da nossa casinha. O Alfredo realmente descobriu novo sentido para o nosso programa. A Eliane é uma pessoa que está aqui nos dando novas ferramentas, novas oportunidades. E então nós vamos fazer um pequeno exercício, Eliane. Como é que essas técnicas elas se adaptam nos diferentes ambientes? Uma pequena empresa, por exemplo, o Alfredo tem uma empresa que ele faz climatização. Muitas vezes essa pequena empresa dele se transforma num grande empreendimento, porque ele é chamado para fazer a climatização de um grande evento. E aí isso se torna uma pequena empresa, mas se torna um projeto bastante complexo. E existem empresas do próprio profissional que faz seu projeto em casa, mas ele atende clientes e daqui a pouco ele constrói um prédio inteiro, a partir da sua casa ele tem que acompanhar esse prédio. Quer dizer, como é que essa técnica de sustentabilidade e governança voltada a um ambiente sadio, saudável e cada vez melhor, como é que ela se adapta nos diferentes modelos de negócio e portes de negócios? Eu vou usar algum exemplo. E tem uma frase, quando que começou o ESG, foi com a frase, ganha quem se importa. Isso foi em 1976, quando eu nasci, olha só. Lá em 76, a grande cúpula comentou exatamente essa frase, ganha quem se importa. E quem que se importa? Vem desde o pequeno.
Então, não é os grandes empreendimentos hoje luxuosos, o que eles estão fazendo? Eles já estão buscando essa tendência, já tem dinheiro. O pequeno ele pensa assim, meu Deus, mas eu vou gastar demais para fazer um empreendimento atendendo o ESG. E eu quero deixar aqui uma mensagem, eu acho assim, para entender o que é o ESG chama-se regeneração. Quando nós falamos regenerar o planeta, é você fazer certo desde o teu projeto. Então, hoje, como que eu vou regenerar o planeta na situação climática que nós estamos? Nós vamos ter, por exemplo, com a situação climática, isso acontece, eu já vou responder lá a pergunta, mas começando pelos nossos projetos, por onde nós começamos, pelo comecinho. Porque regenerar o planeta não é contaminar ele e depois limpar. Eu jogo plástico, eu vou usar mais um termo aqui que é usado muito internacional, o greenwash, que é o quê? O verde falso. Eu pintar uma parede de verde e dizer que eu sou ambiental, eu cuido do meio ambiente, é mentira, né? Primeiro que eu estou jogando tinta na parede, eu estou colocando uma falsa imagem dizendo que eu sou a favor do ambiental. Então, como que eu posso fazer num pequeno empreendimento? É você fazer a retenção de água da chuva, onde você pode reutilizar isso. Você pode fazer, eu vou usar mais um exemplo, a questão de funcionários, de contratação. Hoje você segue todas as NBRs, que é obrigatório, senão é multado pelo Ministério do Trabalho também. Então, isso já é uma forma de ESG. Aqueles 14 critérios que eu falei do social, você já atende só pela NBR do que é obrigatório atender. Então, ele já tem. E a parte de governança é como que você está fazendo a gestão desse negócio. Como nós vamos fazer uma parte de iluminação, refrigeração, o quanto você pode economizar de energia. Hoje nós temos a opção de energia solar, que é algo bem simples, quer dizer, simples agora, né? Porque já está andando. A gente faz a compensação de energia solar ao invés de usar a energia que é a elétrica que vem da hidrelétrica, né? É você ter essa substituição. Isso é pequeno. Então, a gente já vê até na agricultura, casas, quantas pessoas já têm isso também. Então, essa já é uma situação que a gente consegue. Quando a gente fala em regenerar, eu falo que ESG, a regeneração, é você não contaminar o meio ambiente desde o início da tua obra. Quando você começa a fazer a tua obra, já não jogar nenhum tipo de lixo que possa estar contaminando ou dando a destinação certa. Porque daqui a pouco vai faltar espaço para a gente destinar, né? Cada município tem uma regra, cada estado tem uma regra, cada lugar existe uma regra. Hoje, nós falando, eu vou falar de letras aqui, mas simplificando, estou tentando trazer uma linguagem mais popular também. Existe a certificação LEED. O que é uma certificação LEED? É uma certificação internacional aonde avalia esses pontos. Quem que nós temos aqui no Sul? Hoje a Ducol é uma das referências em questão de material do que é utilizado para não contaminar o meio ambiente. Então, a gente avalia, inclusive, os parceiros que você está contratando, quando você dá prioridade para parceiros da comunidade, da região, de você contratar pessoas que são daqui mesmo, isso é CSG, porque você está fazendo a inclusão da tua própria comunidade. A gente tem hoje aqui em Joinville muitas referências
também, que é as hortas comunitárias, né? Ao invés do terreno estar baldio ali, que não está sendo utilizado para nada, utilizo fazendo horta comunitária, e isso a gente defende a parte ambiental, porque não tem o mosquito da dengue, não tem esses bichinhos que vão trazer doenças. A gente ainda faz a economia circular, porque você come algo mais saudável que já é plantado na comunidade, e depois você tem como reutilizar. Então, isso tudo é reutilizado de restos de obras. Geralmente, quando vai fazer um canteiro, você pode reutilizar antes de você comprar aquele terreno, tá reutilizando ele também. Isso é um exemplo, né? Veja, eu entendo então que o ponto zero do conceito é praticamente uma filosofia de vida e comportamento. Então, claro que se você não estraga, você não tem o que consertar, tá? E uma empresa pequena, ela muitas vezes ela faz isso por uma questão de cultura, por uma questão de habitualidade. Por exemplo, eu recentemente, lendo a entrevista do senhor Perini, que construiu o grande Parque Perini aqui em Joinville, ele é um italiano, e decidiu investir no Brasil. E foi visitar vários endereços que a ele estava sendo indicado para ele investir, a empresa dele, ele queria fazer aqui no Brasil. E por alguma razão, meio coincidente, ele veio visitar Joinville e acabou escolhendo Joinville. E no depoimento dele, o que mais chamou a atenção dele é que em Joinville as casas tinham jardins. O que denotava que aquele povo tinha uma cultura de fazer bem certo já a partir do próprio berço. Mas a minha pergunta é um pouco provocativa. Muita empresa pequena na nossa região, muita pessoa tem esse tipo de comportamento, mas a eles são jogada uma carga burocrática de normas e procedimentos desequilibrada com a realidade da própria empresa e sem considerar a cultura que ele já tem de fazer isso de forma natural. Como é que o sistema equilibra isso? Olha, é difícil, hein? O desafio é grande. Exatamente. O Brasil, ele existe muita norma, é uma carga exagerada, a gente fala isso. Como que eu vou falar? Meu Deus, ó, até me deixou. Mas a cultura de manter isso, de trazer e mostrar, eu vou usar um exemplo. Hoje o governo ele tem uma certa recompensa de reutilização de material. Quando você reutiliza 50% do material, 55%, isso já vem na indústria, você tem uma compensação no ICMS. Para quê? Para que você não jogue no meio ambiente, mas reutilize isso. Hoje, dentro da Caixa Econômica, existem umas compensações também, como a parte do cartão azul que eles chamam. Quem tem essa parte do azul, que significa a parte de inclusão, quando nós trabalhamos, os parceiros que busca dentro da comunidade, da região, a inclusão de pessoas vulneráveis para trabalhar, pessoas com deficiência. Nós temos um exemplo aqui, eu vou usar um exemplo bem claro. Saiu recentemente, independente, tá, de religião, a Pequeno Cotolengo, não sei se vocês conhecem. É uma experiência de Curitiba excelente e que está montando uma base em Joinville. Eu fui convidada para ser embaixadora deles. Eu sou apaixonada por essa causa. Eles trabalham com pessoas com autismo e com deficiência. Hoje em Curitiba tem assistido 242 pessoas. Hoje em Joinville nós temos 116 vagas. O hospital acabou de ser aberto e foi inaugurado agora em agosto. Então,
olha, a parte de inclusão que nós temos, onde pode ser reaproveitado, eu digo, não existe reaproveitação numa regeneração. Existe você fazer certo. Então, você trazer pessoas para esse meio. Eu vou usar um outro exemplo e complemento os dois. Tem uma sommelier, a Adri, que eu tenho uma admiração muito grande por ela. Ela treina pessoas com deficiências visuais para ser sommelier, porque ela precisa da degustação e não do olhar. Muitas vezes do olhar, claro, né? Dependendo do sommelier. Mas aí você junta os dois e a gente pode trazer isso para a comunidade. A lei, ela fala o quê? Que nós temos que ter 3% aí de pessoas trabalhando na parte de inclusão. Mas quando a gente já tem isso na gestão e trazer pessoas e estar associada, porque fazer o social não é você dar cesta básica para as pessoas, é você acolher que ela possa ter o trabalho e aproveitar ela para trabalhar na mão de obra. Tem um outro projeto que eu faço parte também que chama-se Valentinas. As Valentinas são mulheres que já passaram pela prisão, não tem como voltar ao mundo do trabalho sem ter esse acompanhamento. E geralmente, quando você tem uma ficha que você é olhado, né, você não vai ter a opção de trabalhar. Então, a gente dá apoio a essas mulheres para voltar ao mercado de trabalho. Então, ela tem o mercado de trabalho de construção, ela tem o mercado de trabalho de tá trabalhando doméstica. Eu estou falando de mulher porque é o mundo mais que eu estou envolvida. E isso faz parte de uma das normas, né? Isso tem legislações ambientais que não tem como a gente mudar. Nós temos que seguir, nós temos que preservar, reconstruir. Eu acho muito legal, inclusive, aqui a IERC, que é tradicional de Joinville, aqui no centro ela foi reconstruída, feita uma nova formatação, reaproveitado o espaço na beleza que nós temos de Joinville, né? Então, o refazer essas obras, reconstruir ali, é trazer a essência sem contaminar e aproveitar e administrar. Eu falo isso, é você administrar o que você já tem. E dentro do pequeno negócio, a gente pode estar trabalhando na comunidade, principalmente em contratar, em qualificar. Hoje eu sei que o sindicato, ele paga para o pintor que quer aprender a pintar, eles pagam inclusive o deslocamento para ir até o local para fazer o curso. Então, muitas vezes falta comunicação, nem comunicação, é o como chegar até essas pessoas para a gente poder estar trabalhando, né? Tá. Então, voltando ao nosso tema fundamental, você faz certificação de grandes empresas para que adotem esse sistema de governança, objetivando uma sustentabilidade e um melhor ambiente como um todo, né? Um ambiente como um todo. Agora, quando a empresa é muito grande, isso exige um grau de burocracia, de acompanhamento, de ações, de formulários, para que essa empresa, ao ser credenciada, ela possa competir em mercados mundiais. Mas essa empresa, ela se supre muitas vezes de pequenas empresas. E como é que essas pequenas empresas se enquadram no projeto da grande empresa sem que a grande empresa perca ponto por essa pequena empresa não ter esse arcabouço burocrático de que demonstra que ela executa aquela sustentabilidade? Existe forma de contornar isso? Existe. E isso que é o legal, porque assim, a grande empresa, principalmente trabalhando o ESG, ela vai fazer parceria, aquilo que eu falei, parcerias locais. Então, se eu tenho uma mão de obra local que eu vou prestar serviço para essa grande empresa, isso é um ponto que já é considerado.
Então, ela é local, ela tem o CNPJ, vou usar bem básico, é Joinville. Nós temos a empresa, ela é de Joinville, essa grande empresa, ela vai dar prioridade no ESG, quando ela tem um sistema de ESG, para empresas pequenas de Joinville, para que você faça a economia circular dentro da cidade. Esse é um ponto, né? Outra, tanto de produto também, é dar prioridade para a cidade. Então, essa é uma forma de você estar junto. Não te desqualifica por ser pequeno, mas te dá a grandeza de trazer o que você já tem na tua cultura. Porque geralmente uma empresa pequena, ela já tem uma cultura, algo que pode trazer melhor e que já entende a cidade. E nada melhor do que você ser da própria região para poder atender, né? Agora uma pergunta também difícil. Tô botando Você está me fazendo... Olha... Não, veja, tudo isso são exemplos de situações que a gente já viveu. Uhum. Uma coisa é o conceito, uma coisa é a pessoa acreditar naquilo como um procedimento. Outra coisa é ela ter que se adequar àquilo para poder praticar. Isso tem custo. Por exemplo, para o Alfredo e desenvolver o trabalho dele dentro de uma empresa como a ArcelorMittal, ele tem que levar o pessoal dele para fazer curso lá dentro da ArcelorMittal. Fazer curso. Só que quando ele fez o orçamento do serviço, esse custo não foi imputado a ele. Então, não deveria essas grandes empresas ter essa visão também, já que ela vai ter que treinar um prestador de serviço para poder entrar no ambiente dele, para executar o serviço dele, aquele treinamento tem que ser remunerado de alguma forma, porque senão você está transferindo de forma indireta um custo pelo qual você não foi convidado a orçar. Eu concordo totalmente. E isso acontece. Não tem como... Eu diria, pela minha vontade, eu sou muito ESG. Eu faria tudo como eu gostaria, né? Mas a sociedade, ela impõe. E quando vem essas grandes empresas, ela também impõe. Então fica o nosso desejo, o nosso recado para que você inclua nos cursos que você faz, nesses trabalhos junto a essas empresas, e para ela poder se integrar com a própria comunidade, ela tem que destinar a essa comunidade o preparo sem que lhe incorra em custos. Porque senão, na realidade, o jogo acaba não acontecendo. Ela acaba tendo que trazer uma empresa de fora, que no fim é uma grande empresa, para fazer um serviço que muitas vezes uma empresa local poderia fazer, mas ela não tem, entre aspas, a estrutura pesada e que tem o conceito, apesar de que tem a prática, mas ela não tem a burocracia. Então fica a nossa sugestão de incluir também nos seus grandes clientes esse olhar diferenciado para os seus pequenos fornecedores. Vamos para a segunda parte, então? Vamos para a segunda, que olha, essa pergunta é difícil, né? Mas fica como sugestão. Eu concordo totalmente com isso. Mais um pequeno intervalo, por favor. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação.
Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Então, pessoal, retornando ao nosso programa de hoje, com a nossa convidada Eliane Slon, ela nos colocou bastante informação muito importante nesse ambiente corporativo e mesmo comportamental, e até para pequenas empresas, mas ela também está promovendo um evento aqui por esses dias, na próxima semana em particular. Alfredo, conversa com a Eliane sobre o evento. Quais as metas e objetivos? Então vamos lá. Teremos um evento no dia 11 de novembro, a partir das 18 horas, lá no Ágora Tech. O evento se chama Sustentarc 2025. Arquitetura, ESG e inovação que transforma. Fala um pouco sobre esse evento. Sustentarc, o nome já diz, sustentabilidade na arquitetura. Então, tudo começa no projeto. A gente começa a ter uma visualização no projeto. E esse evento no dia 11, olha que legal a data, né? 11/11. E vai iniciar às 18 horas. Vai ser um evento muito diferente do comum, em realização junto com o Grupo Miami. É um evento que a gente vai trazer cases da vida real mesmo, o que está acontecendo, para a gente ter ideia o que é sustentabilidade dentro do ESG. Porque sustentabilidade, para mim, eu sempre falo isso, ser sustentável não é ser ambiental. Ser sustentável é você ter a parte ambiental, a parte de social e a parte de governança. Você torna um ambiente sustentável, né? Um lugar sustentável de viver. E nesse evento nós vamos ter a SAMI, que vem da UGRIM. A UGRIM é uma universidade para engenharia, arquitetos. Ela existe no Brasil, fora do Brasil, em vários países, na verdade. E nós vamos ter a SAMI falando um pouquinho mais sobre o ESG dentro da engenharia e da arquitetura. Nós vamos ter a engenheira Rafaela, que é da Cidade das Águas, que é o projeto ali, o bairro Cidade das Águas, falando sobre como começou o projeto visando o ESG também. E ali é uma oportunidade, eu diria assim, dos pequenos, principalmente aqui da cidade, estar junto
para conhecer, porque vão precisar no futuro. 2026 vai ser o ano de realizar muito projeto, então ela vai trazer o case mostrando para nós como que está esse andamento. Nós vamos ter a Daiane, que é do Axia, falando de um projeto, de um prédio deles sobre a parte sustentável de tudo que foi reutilizado. E nós vamos ter a Roberta, que é uma arquiteta também, do Venata. Ela vai falar sobre o Cowork, o ESA Work aqui, que foi um novo projeto lançado por eles, mostrando a parte ambiental também e a parte de governança dentro desse projeto. Nós vamos ter o Pedro Alacon, que é da Águas de Joinville, que ele é sanitarista, então ele vai falar também qual é a visão com essas novas mudanças de leis que tivemos agora recente, semana passada, né? E ele vai trazer isso, uma visão também, num bate-papo lá no palco também, falando como que nós podemos levar isso dentro do projeto de forma mais simples. E vamos ter também o Yuki, que faz a pré-moldados, onde são casas pré-moldadas, a economia em números que ele mostra em como fazer. Ali é um case de pequenos negócios que está começando agora também, mostrando como a gente pode fazer sem contaminar muito o meio ambiente. E eu estarei lá mediando esse evento, conversando, levando mais um bate-papo. É um evento gratuito. Nós temos aí, fomos a Miami, está realizando, e patrocinado por algumas empresas também. Então, a única coisa que a gente pede é que leve 1 quilo de alimento, porque depois vamos fazer doação. Nós temos que ser sustentável, né? E ser sustentável é isso também, é você trazer alguns recursos e muito mais novidades. Então, é um evento que é o primeiro e de muitos. E quando eu encontrei o Alfredo lá, falei, nossa, tem tudo a ver, vocês têm 70 anos de mercado, né? 70 anos ajudando empreendedor, 70 anos trazendo educação, 70 anos vocês... Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar com pessoas com sabedoria como vocês para entender cada vez mais. E foi um dos lugares que eu parei para conversar, porque quando eu vi assim, 70 anos de uma associação de engenharia, arquitetura aqui de Joinville, que legal, gente, meu Deus, isso traz uma sabedoria tão grande. E muito do que você prega foi inspiração dos nossos fundadores. Justamente manter uma sociedade saudável, dinâmica, cheia de evolução, cheia de tecnologia, mas humana, sustentável e humana. Então, realmente, temos 70 anos, mas a nossa inspiração é atualíssima. O que nos criou há 70 anos são os temas que nós estamos conversando hoje. Eu tenho certeza. E como diz, e ainda nós vamos ter a Ana Rita, do Sinduscom, falando do projeto de construir. É uma escola que eles têm para mão de obra, para pessoas que querem se especializar e se treinar para as atividades dentro de uma construção. É um projeto muito bonito. Exatamente. Qual é o público que vocês estão procurando atingir? O nosso público é o engenheiro, o arquiteto, independente do porte. O nosso objetivo é trazer a tendência que vem aí no mundo inteiro, trazer tendência e trazer a realidade que nós já vivemos em Joinville. Então, nosso público é o engenheiro, o arquiteto, o dono da construtora, da imobiliária, da construção, que
que tenha sentido para a construção, porque às vezes o dono da construtora ou da imobiliária não é um engenheiro, mas ele quer saber o que está vindo aí de tendências também no mercado e o que fica, né? O que é, como diz aqui, essa essência que vocês têm é uma essência que deve. Nós estamos num momento de geração, eu tive a graça de viver exatamente a geração. é, dos meus avós, que é onde a gente sentava numa mesa para conversar, né? E era obrigada a dizer benção, avó, benção, avô, pai, mãe, antes de dormir, para uma geração totalmente tecnológica. Então, a gente está vivendo aqui um momento onde nós somos muito importante para a nova geração. Então, eu me vejo muito importante. Imagina vocês com a sabedoria que vocês têm do mercado que já vem percorrendo aí 70 anos de experiência, né? Nós, inclusive, né, Alfredo, estamos lançando agora, em dezembro, um terceiro livro. Nós já temos 2 livros que a entidade já publicou, e agora um terceiro livro, que é quase como um relatório de gestão. Ou seja, o livro vai contar todas as administrações e todos os personagens que fizeram parte da nossa entidade desde a sua fundação. O Alfredo está coordenando isso com a diretoria atual. Pretende lançar agora em dezembro, né, Alfredo? Possivelmente, dia 15 de dezembro. Então, é lançar num jantar de encerramento, terminando os anos 70, né? Iniciando 71, então a gente deve lançar esse livro, né? Inicialmente em formato digital. O ano que vem a gente vai fazer ele impresso. Mas ali conta muitas coisas, a gente mais se baseou em nomes, os nomes de pessoas que contribuíram 70 anos aí para a entidade estar viva. É isso aí. E nós somos um modelo para a próxima geração, né? A gente tem que deixar essa essência de humanização. A gente fala assim que a indústria passou para o 4.0, que foi a inovação, tecnologia. Agora estamos na inteligência artificial, tal, mas nada paga a inteligência, a educação humana. E hoje tudo vai ser estudado através do humano, né? No entanto, que estuda-se comportamento humano, estuda tudo, porque a tecnologia avançou demais e a gente esqueceu disso, né? Nós temos 1 minuto, Alfredo. Então, eu gostaria que você concluísse e já pedir para a nossa convidada as A considerações. experiência, eu fiquei um dia, uma tarde, início da noite na FENACOM, e a gente vê assim as pessoas passando no nosso espaço. Pô, 30 anos. É uma história. Então isso valoriza a gente. Participou da diretoria, INE, 2 vezes, 2 gestões presidente, eu também, né? Estamos aí juntos desde 2018, né? Na diretoria. O namoro começou em 2017. Exatamente. Então a gente dedicou muito coração. Não ganhamos nada com isso, mas ganhamos aqui no coração. Duas, né? Esse programa Engenharia na TV saiu da nossa. Hoje é um sucesso. Que legal. Então, muito obrigado pela sua presença. E volto a dizer, hoje foi um encontro que eu agradeço. Que belo programa. Imagina. Eu é que agradeço, né? Foi o meu maior presente de aniversário. Parabéns novamente. Muito obrigada. Eu não tenho nem palavras para agradecer, porque para mim exatamente move o meu coração o ESG, porque vida existe tudo, né? Então, desde a planta, da árvore, das pessoas, do animal.
E se a gente não preservar e não buscar regenerar essa essência humana, não tem sentido, né? E eu quero encerrar dizendo o que a minha avó sempre fala. Minha avó tem 96 anos. É uma mulher que eu quero ter a sabedoria que ela tem, que ela nunca tomou medicamento para se manter. E ela diz assim: fazer o bem não importa a quem. E é Perfeito. isso que faz a diferença no mundo. Obrigada, gente. Olha, amei. Queremos agradecer a presença da Eliane. Queremos agradecer você que nos assiste. Até o nosso próximo programa.